Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma semana. O Atualidades Pampa está chegando aí na sua casa. Onde quer que você more no estado do Rio Grande do Sul, você tem a possibilidade de acompanhar Atualidades Pampa, o programa da preferência da maior parte dos telespectadores do estado do Rio Grande do Sul. Aquele programa onde você fica bem informado de uma maneira até então descontraída, ouve algumas opiniões sobre isso, mas também intermeado todinho ele com bom humor, porque ninguém quer a essa hora, né, quando chega em casa ou quando está onde quer que seja, não quer mau humor, né? Então vamos começar, não posso prometer que as notícias sejam todas bem-humoradas, mas a gente vai ter bom humor aqui durante o programa. Marconi. A morte da menina Ágata e a crônica de uma tragédia anunciada. STF julga nesta quarta-feira ação que pode anular 32 condenações da Lava Jato. Falência da operadora mais antiga do mundo. Criação de sindicatos desaba 72%. Ferrari vence em Singapura e faz dobradinha. O que é o excludente e de ilicitude e o que tem a ver, qual é a relação com o caso Ágata? Esses são alguns dos assuntos. Tem um outro problema muito sério, muito grave no nosso estado, que é o estado ainda lamentável do HPS, nosso Hospital de Pronto-Socorro. O foco principal neste momento são dois telhados que estão em péssimas condições. Quando chove, tem chovido dentro do HPS e também infiltrações das mais diversas formas. E eles estão tentando mais uma vez fazer uma campanha para fazer alguns consertos por etapas, né? Então, eu convoco a todos vocês, os meus colegas aqui, inclusive, de alguma forma, de nós contribuirmos com isso. Tem algumas farmácias, tem alguns supermercados que, quando vão lhe dar o troco, perguntam: você quer doar os seus 20 centavos, R$1 para o HPS? Vamos fazer essa doação, o que é tão pouco, digamos, talvez não para todos, né? Até pela situação atual das pessoas, mas vamos tentar ajudar de alguma maneira o HPS. Eu peço a ajuda de empresários que tenham material de construção, de associações de moradores, porque o HPS não é de nenhuma outra pessoa, senão de todos nós gaúchos, de todos os cantos desse estado. Chega um momento em que o atendimento não existe dentro dos seus municípios e convergem todos para o HPS. Vamos continuar mantendo vivo o nosso HPS, que além de ter um prédio maravilhoso, passa por muitas dificuldades desde que o mundo é mundo. Então, é um pedido que eu faço a vocês, porque só quem já entrou no HPS, seja para ser atendido ou seja para levar alguém, sabe como são as instalações do Hospital de Pronto-Socorro do nosso estado, da nossa cidade. Já foi um assunto que foi tratado pela Roberta aqui na bancada. Uma atenção especial também para a Prefeitura de Porto Alegre com relação ao HPS. Hoje eu escutei o presidente do Simers falando dessas demissões que a Prefeitura vai realizar dos funcionários públicos, e ele colocou o valor de que a Prefeitura vai despender 60 milhões para fazer todas essas demissões, e ainda colocou o HPS, que hoje tem reportagem, tudo falando dos telhados e tal, precisa de 8 milhões para o conserto e 8 milhões a Prefeitura não tem para ajudar o HPS. Então, realmente, é a sociedade que tem que se envolver, mas a Prefeitura também de Porto Alegre precisa colaborar. Agora, a respeito disso esse assunto que tu puxasse agora, Carla, me perdoem as pessoas que vão ficar desempregadas, mas eu acho uma aberração essas paralisações que estas pessoas estão fazendo. Que certamente quem está fazendo essas paralisações são os que são funcionários de qualquer maneira, os sindicatos. Quer dizer, eles estão deixando sem atendimento uma população que daqui a 30, 60 dias vai ficar sem atendimento. Isso não é manifestação. Isso não é manifestação.
Isso é ser contra a população. Me admiro da população que ainda endossa e que participa disso. Os postos estão fechados. Quer dizer, essas pessoas vão ficar sem atendimento daqui meia dúzia de dias, uma dúzia de dias, 30 dias, e já estão sem atendimento. Porque uma categoria, uma minoria infiltrada de pessoas que não querem ver a prefeitura funcionar, Porto Alegre funcionar, o Rio Grande do Sul funcionar, estão fechados, estão fazendo manifestação a favor do atendimento, mas deixando as pessoas que precisam sem atendimento. Eu não entendo isso, Marco. A área da saúde é algo muito delicado. Eu estava vendo, desde que essa informação veio à tona, eu comecei a buscar informações a respeito de um passado recente, e até nem tão recente, né, envolvendo casos assim. A medicina, essa área, ela exige alguma coisa da vocação que vai além, né? São pessoas que precisam entender que, ok, a situação econômica é difícil, existe aí o fantasma, né, da demissão, só que a área da saúde e a área da segurança são áreas que a sua vocação e o seu juramento fazem com que você tenha que, inevitavelmente, passar por cima de alguns valores até pessoais. Ter que entender que não pode fechar, não pode parar. Né? O restante da sociedade está clamando, está fazendo a sua parte, garantindo. Fiquem tranquilos, trabalhem, a gente vai fazer o possível. Eu sei que é difícil quando o boleto chega na sua casa. Não, sem dúvida, eu sei que quando o filho, é péssima. É claro, não é satisfatório. Mas a área da saúde exige um sacrifício, e aí, por que eu citei, né, a coisa de buscar num passado histórico? Em outros momentos em que essas condições, ou até outras que fizeram funcionários parar, a área da medicina não parou. Não parou, né? Foram pessoas que fizeram um sacrifício acima da... Tem uma sutileza que é sutil, mas cuja consequência é terrível, como disse a dona Magda, mas é sutil. A lei de greve, ela prevê as atividades essenciais e a saúde está entre elas. Só que aqui nós não estamos tratando de greve, nós estamos tratando de um movimento de empregados que estão desempregados com dia e hora marcada para encerrarem suas atividades. Então, eu não sei se dou a conotação de greve, dona Magda, por isso que eu disse a sutileza da diferença. Esses 1.873 funcionários serão demitidos, quer dizer, já por decisão, só está decorrendo o prazo do seu aviso prévio. Daqui 30 dias eles estarão desempregados. Sim. Então, o que eles querem provocar uma comoção nos governantes, né, para que esses então usem essa mão de obra, realoquem agora de uma forma diferente, obedecendo a legislação. Que é o que já foi dito pelo prefeito. Sim, agora, sem dúvida. Não é agora. Dúvida. E por que a situação é esta? Porque o sindicato, a associação entrou na justiça. Esses mesmos que estão fazendo esse movimento na rua foram os mesmos que entraram na justiça para que acabasse esse tipo de serviço. Sabe? Lembrando a ação é de 2011 e ela visava exatamente isso, tirar da CLT e tornar estatutários esses funcionários. O que o STF disse agora na semana passada, nesse julgamento, foi de que eles não poderiam, que eles têm que continuar a ser não podem existir desta forma e, portanto, ficaram, insisto, os 1.873 agora desempregados. Eu entendo tudo isso, mas só que penso, e isso não muda no meu raciocínio. Pararam, quer dizer, se a população ia ficar X dias sem atendimento daqui para frente, agora ela já está a 4x, porque antes de serem demitidos, eles já não estão atendendo as pessoas. E sabe o que me assusta? É a possibilidade de, entre aspas, torcer por algo mais grave para transformar isso em um argumento. Né? De chegar, viu aí, ó, nós tivemos que parar, enquanto nós estivemos parados, olha o que aconteceu. Né? É esse uso da vida humana como moeda de troca, de negociação. E aí isso me assusta muito, né? Porque os valores, então, estão perdidos. Quanto vale uma vida humana? Não tem preço, numa hora dessa, em que me assusta muito a possibilidade, que é iminente, né? de que uma vida se perca, porque, né, a possibilidade existe, e isto venha a ser usado como argumento, e aí, infelizmente, discussão política e essa polarização toda, né? Aqui no Facebook, as pessoas já estão se manifestando, facebook.com/atualidadespampa é o nosso endereço.
Boa noite, galera, diz a Rô Azevedo. Maria de Lourdes, boa noite, bancada linda. O Richard, boa noite. O Alessandro, boa noite. Cadê o doutor Gustavo Vitorino? Está em Israel, manda notícias diariamente através dos nossos canais de comunicação e também no youtube.com/TV Pampa. Vai lá no canal, se inscreve no canal, toca no sininho da notificação e fica sabendo quando nós estamos no ar. As pessoas também estão se manifestando. Rogério Rosa dos Santos, Porto Alegre está numa decadência de chorar, é lamentável. A Janine também lamenta a questão do prefeito Marquesan e como ele tem agido. A Marlene Brito, boa noite, Atualidades Pampa, abraço a todos. Então, é a manifestação dos nossos telespectadores aqui nas nossas redes sociais. Marli Barcelos. Bom, eu quero falar um pouquinho, já que falamos em sindicatos. Sim. Eu estou com uma matéria que foi publicada hoje no Jornal O Sul e eu sou um leitor assíduo e atento às matérias publicadas no Jornal O Sul. E hoje, a matéria publicada é impressionante. Sem grana fácil, criação de sindicatos desaba 72%, a coluna do Cláudio Humberto. E aí conta toda a história, né? Não foi apenas os sindicatos que tiveram essa queda de 72%. Os sindicatos patronais caíram 78%, porque agora não tem mais a obrigatoriedade daquele imposto sindical que tomava um dia por ano do seu salário, né? A tendência foi mantida. Ó. De maio a setembro, o Ministério do Trabalho emitiu 70 autorizações de criação de sindicatos laborais e 11 patronais, na média passada, né? Também, eu já falei, fábrica de dinheiro, e somente no ano de 2006, o governo Lula autorizou a criação de 9.382 candidatos somente num ano. O Brasil tem 16.889 sindicatos. 16.889 sindicatos. Eu lembro que os Estados Unidos têm 116. Qual é a diferença, meu amigo? Qual é a diferença, minha amiga? Quando são dadas essas cartas sindicais? O porquê de tudo isso? Temos necessidade de tantos sindicatos? Eu não sou contra sindicato, evidentemente que não. Os Estados Unidos têm sindicato, vamos ter sindicatos, mas sindicatos fortes, que possam chegar junto às empresas e estabelecer uma conversa, um diálogo, um consenso. Ó, a empresa está dando lucro, nós podemos aumentar X, tá aí conversar, como fazem os sindicatos dos Estados Unidos. Eu não sou contra sindicato. Acho que, inclusive, o direito da greve é lídimo, é do trabalhador, de todo o trabalhador, não só o trabalhador da função pública. Aqueles também da iniciativa privada. Só que na iniciativa privada, se fizer greve, o que acontece? Tchau. Né? No funcionalismo público, não. Aí faz greve, depois é perdoado e tal. É uma coisa muito complexa, tudo isso. Agora, ter esse número, 16 mil e tantos sindicatos num país menor que os Estados Unidos, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Os Estados Unidos têm 330 e tantos milhões de habitantes. Lá os sindicatos são fortes, lá os sindicatos funcionam. Aqui temos que ter sindicatos que funcionem. Ah, mas agora não tem mais o imposto. Bom, mas isso é cada pessoa pode ser sindicalizado ou não. Eu não quero ser sindicalizado. Então, isso é um direito meu. Eu quero ser sindicalizado porque o sindicato me dá advogado, o sindicato me dá dentista, o sindicato me dá isso, me dá aquilo. Eu acho que aí sim é plenamente válido. Agora, um número absurdo de sindicatos, a criação de sindicatos somente no governo Lula, esse número, milhares e milhares de sindicatos que foram criados em um ano, me causa amostra, me causa tristeza. Então, viramos uma república sindicalista e isso não é possível. Que também, Mari, é um balcão de negócios, né? Com certeza, as cartas sindicais são dadas em troca de negócios. O Ministério do Trabalho, troca de cartas sindicais e todo mundo conhece as histórias. E ainda comparando com a realidade americana... Você que morou lá 4 anos... A questão é que é o seguinte, lá não tem esse uso político que é feito dos sindicatos aqui. Lá não existe uma relação, pelo menos não tão clara, né, com o Partido Democrata ou com o Partido Republicano. São voltados às questões do profissional mesmo. Né? Então, além de ser um número incrivelmente menor, ele ainda é um número de sindicatos que são infinitamente mais úteis e funcionais. E as negociações boas que os sindicatos fazem revertem para
o sindicalizado. Aqui não. Exato. É o sindicato e aí eu vou dar um servicinho para vocês aí para dar uma tapeada. Aqui nós temos sindicato do sindicato. E na mesma categoria você tem 2, 3, 4 sindicatos que se reúnem aí no fim das contas. E tem o uso político, né? A questão de arrebanhar pessoas. Você volta àquela discussão, né, do proletariado, e aí você tem os partidos que batem nessa tecla e que se apegam. De novo, é o uso político de uma ferramenta que deveria ser voltada e que mente para a população, que é voltada aos seus interesses, quando na verdade não é, né? A gente vê claramente aí, né, qual é o papel dos sindicatos, principalmente nesses movimentos de greves e manifestações. Assim como o número de partidos aqui no Brasil. Exato, é altíssimo, assim como o número de sindicatos, porque se tornou um negócio. Essa que é a grande realidade. As pessoas formam partidos não por ideologia, né? Porque querem fazer daquilo um negócio. Como o número de imunidade parlamentar, são coisas que eles criam para facilitar a vida deles mesmos e nós não termos meios e ferramentas de fazer a cobrança. Sem dúvida. Doutor Ruschel. Pois não, dona Magda. Qual a sua manchete? O senhor está sempre a posto. Seu Mário, é importante que o senhor identifique essa qualidade que eu tenho. O senhor tem um frêmito. Pois não. Ao falar. E agora, um frêmito. Pois agora vou me dirigir a dona Magda. Tem o teu frêmito, então. Tem o teu frêmito. O meu frêmito. Teu frêmito. Vamos ao meu frêmito. O frêmito é deixar todo mundo nervoso, dona Magda. Meu frêmito é deixar todo mundo nervoso para quarta-feira. Vai haver um julgamento que, às vezes, dona Magda, são nas pequenas notícias, né, os grandes arrombos, os arrombos do caixa. Vai haver um julgamento quarta-feira no STF através do seu pleno, né, que são os 11 ministros, que é uma continuação do julgamento que a segunda turma fez, e vocês vão lembrar. Lembra do ex-presidente da Petrobras, dona Magda, do Bendini? Sim. Que saiu com a sentença condenatória dele anulada, porque as alegações finais do processo dele foram feitas antes das alegações finais dos delatores. Eu tento fugir da matéria chata, porque eu sei para vocês que não são familiarizados com o direito, mas é que a consequência desta decisão ela será tão significativa que vocês vão ter que exercitar um pouquinho da paciência. Tu faz a instrução do processo, tu conduz, quando chega no final, é dada a palavra para os advogados das partes para fazerem as alegações finais. Essas alegações finais, como há um vácuo no Código Penal, no Código de Processo Penal, não se decidiu quem faria primeiro, os delatores ou os delatados. No caso do Bendini, o Bendini fez antes. E aí, o que fez a segunda turma do STF? Anulou a sentença dele, dona Magda. Anulou, voltou tudo a estaca zero, lógico, não termina com o processo, mas o processo volta. Em alguns casos. Anda para trás? Lógico, começa de novo. Em alguns casos, inclusive, trabalhando com a prescrição, já que é um risco muito sério que se tem, né? E o que vai acontecer nesta quarta-feira, então? Se levou essa matéria da segunda turma para o pleno, para os 11 ministros, e agora eles vão decidir, então, se estas alegações finais, estou repetindo para ser pedagógico, se essas alegações finais dos delatores ou delatados, a ordem. E se for mantida a decisão, em todos os processos onde houve essa inversão, serão anulados. A senhora sabe qual é a consequência, dona Magda? Não. 32 sentenças condenatórias da Lava Jato serão anuladas e anulando a condenação de 143 condenados. É impressionante o número, é impressionante o número. Nós comemoramos que a Lava Jato condenou mais de 200 pessoas, quase 300. Metade poderá ter a sua sentença anulada. Então, até o Marcelo Lebrecht. É preocupante. Eu não sei te dizer de quem estão os levantamentos, mas com certeza poderá estar neste leque. Então, a ação não vai entrar se é o Mani, se é a Carla, não. Se estiver neste caso, a alegação final foi feita antes ou depois, essa simples ordem processual poderá anular. Então, o ministro Fachin pediu preferência, o ministro Fachin já sinalizando que é contra isso, né? Ele pediu, como todos os outros réus, a exemplo do que aconteceu com o Bendini, começaram a entrar com o pedido de anulação, eles disseram, para tudo, vamos levar para o plenário, e pediu preferência ao presidente do STF, que então marcou para a quarta-feira essa decisão que vai criar a jurisprudência que nós esperamos que não seja nessa linha de anular
todos esses processos. Ruschel, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse voltar lá para o início de novo do processo, na possibilidade de surgirem novos elementos, esse processo é reaberto? Ele vai para a instrução de novo, ele vai para a instrução de novo. E aí corre o risco de prescrever? Corre o risco de prescrever, lógico, porque uma ação que demora 4, 5 anos, quando ela chega, se tu volta lá para o início, pode ter extinta a punibilidade. Mas mesmo que não tenha extinta, aí nós vamos mais 3, 4 anos trabalhar. Isso também é impunidade. Né? Isso também é impunidade. Isso não é razoável, né, Ruschel? Porque é uma questão basicamente formal. Com que objetivo eles vão seguir na linha de anular? Quer dizer, é uma questão formal que é acachapante pro leigo, para nós, consumidores eu poderia concordar, né, contigo se já não existisse um caso julgado assim e de um ex-presidente da Petrobras. Sim. Que não foi um Zé Ninguém ali que fizeram, não. O ex-presidente da e do Banco do Brasil. E que roubou muito. Então é muito séria a consequência. Eu não gosto, como eu insisto, não gosto de ficar falando de pois é, mas é preciso para as mas pessoas essas vezes a gente tem que entender. Mas aí que vem, né? Aí se cria um descrédito da justiça, se cria um descrédito sistema, de todo Roberto, o sistema, e aí não se sabe por quê. É por causa disso. Quer dizer, agora a minha dúvida fica com a questão da instrução. Não se volta desde o início da instrução, se volta antes das alegações finais, para que as alegações finais daquees que fizeram a delação sejam feitas antes dos delatados. Isso, Roberto, doutora Carla, mas se tu achares... Não, eu não estou dizendo que isso é certo. Não, mas eu estou identificando a tua questão. Processo. Não anula toda, mas se tu quiser, se tu sentires que nessas alegações surgiu algum fato novo, tu podes pedir que reabra a instrução. E a instrução não tem dia para terminar. Então tu fica discutindo. Abre uma lacuna. Mas lógico. Mas isso, essa é mais lógico, essa é a questão. Esse é mais um motivo para a população sair às ruas. Claro. Porque isso que estão fazendo é para perdoar ou não culpar, não julgar e não condenar esse monte de safado que fez horrores no nosso país. E o que a gente percebe é que a justiça realmente não é igual para todos. É que as pessoas que têm bons advogados são as pessoas que vão realmente conseguir usar de todos esses subterfúgios para anular determinados processos ou para, como disse o Ruschel, pegar uma lacuna, pegar uma determinada prova que o delator tenha falado na sua delação para começar tudo de novo. Não, porque aqueles que não têm dinheiro para pagar um bom advogado não fazem esse tipo de coisa. Carla, e parece malandragem de bom advogado, né? Porque ele deixou acontecer para depois se manifestar. Para depois alegar. Evidentemente que no processo, se tu tá de boa fé, acontece um erro formal desses, o advogado pode se manifestar. Não, ele deixou acontecer. Então, por conta disso, eu não acho razoável. Não chega nem ser erro, porque não está escrito em lugar nenhum que tenha que acontecer alegações finais depois da delação. Isso foi um entendimento da segunda turma do STF, que agora vai ser levado então para plenário, para que os 11 ministros decidam, e os 11 ministros decidindo essa decisão, então aí vale sim para todos. Aí vai valer, aí todos é só pedir aplicação e... O Ruschel diz, né, não gosta de pegar nessa parte enjoada, digamos, né, do direito, mas é fundamental que ele faça isso, né, essa explicação, porque a Magda falou da população ir para a rua. A população brasileira, ela tende a chamar para si e comprar uma briga quando ela entende claramente o que está acontecendo. Claro. Né, os 20 centavos, um novo imposto. Então é algo que fica claro na mente do brasileiro que ele tem que combater. Agora, esses meandros todos do que está eventualmente acontecendo é uma decisão do STF que mexe no artigo e tal. Se o brasileiro não compra e não entende muito bem o que está acontecendo, dificilmente ele toma esse ímpeto. Rafael, então é fundamental por essa isso didática. que é importante esse esclarecimento que a Carla nos traz, da questão que é um entendimento da segunda turma, porque a segunda turma são formados por pessoas que já têm um entendimento um tanto contraditório com aquilo que se pensa fazer justiça, né? Quem são os integrantes da segunda turma que decidiram assim? Seu Gilmar Mendes, quem mais? Né? Então, é um grupo de pessoas que também a gente percebe que abriram mão, deram habeas corpus para verdadeiros ladrões, na nossa cara. Né? Então, quando a gente vê que a população fica indignada e quer fechar o Supremo, a gente reconhece que tem sentido, porque a gente se sente impotente diante dessa corrupção que fica na nossa cara. A gente fica sem saber como se proteger. Né? Sobre o assunto da saúde,
O senhor Geraldo Lima diz o seguinte: estes sindicatos que estão organizando estes protestos não são os mesmos que entraram na justiça que originou essas demissões, Geraldo. Mas tem sindicato, eu li, tem sindicato sim. E também, mesmo que seja outro, está prestando um desserviço para a população. Eu não sou contra nem a favor de ninguém, eu sou contra quem está prejudicando a população. Claro. Não interessa que sindicato é. Se o que entrou prejudicou, o que está na rua está prejudicando também, mas essa é a sua opinião e eu respeito. O pessoal está procurando seus direitos, correto, mas não podem deixar a população sem atenção. Não podem também colocar na conta do prefeito. Foi decisão do STF, então devem fazer passeatas em Brasília. O seu Mário Lima: apesar de conhecerem meu histórico de mensagens, desta vez a população está sendo prejudicada pela greve nos postos. Pior de tudo, que foram os próprios sindicatos que orientaram a ação judicial que fez com que trabalhadores fossem demitidos. E os sindicatos estão reclamando? Me corrijam, por favor, se eu estiver errado. Saudações, parabéns pelo programa. Não, o senhor não está errado. Carla. Aqui no Facebook, a Aurora pergunta: cadê a Ana? E também as pessoas se manifestam a respeito dos sindicatos. O Júlio: os sindicatos perderam completamente o seu objetivo real, emperram muitos acordos de trabalhadores com patrões. E a Ivane: os sindicatos estão sendo um atraso para o país. A opinião dos nossos telespectadores. Vamos agora a uma coisa boa? Uma dica muito especial para você renovar a decoração da sua casa e fazer isso com requinte e bom gosto? Conheça a Saaf Decoração e Presentes, que fica em Canoas. Você pensou em algo bom, bonito e barato? Lá existe. Tem lá na Saaf Decoração e Presentes em Canoas. São diversas opções. Em cerâmicas decorativas, também tem as cerâmicas perolizadas em diversas cores, assim como arranjos maravilhosos em flores e aquelas flores que parecem naturais, elas têm um toque de seda. Detalhe, produtos exclusivos, é lá que você encontra. Fontes iluminadas em diversos tamanhos com preços super especiais. E os quadros pintados à mão, obras de arte em vários tamanhos e com preços muito, muito bons. Na verdade, são mais de 10 mil itens em decoração e presentes à pronta entrega. Você achou bacana, né? É verdade, tem muito mais. Aliás, é muito fácil de você chegar na Saaf. Indo pela BR-116, acesse a avenida lateral em frente ao Bourbon de Canoas e logo em seguida faça o retorno embaixo do viaduto do Boqueirão. Pronto, você chegou na Saaf. Bem fácil. Saaf Decoração e Presentes. Aproveite. Marconi, eu quero falar sobre o teu assunto, porque alguns telespectadores aqui já estão se manifestando com relação ao episódio da menina Ágata. Para quem não está, então, acho até difícil, né? A situação já corre o mundo. Para quem não está tão a par, no final da semana passada houve uma operação no Rio de Janeiro, na região chamada Fazendinha, que fica no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Nessa operação, segundo as informações que temos, houve uma troca de tiros, né? Os policiais alegam terem atirado em direção a uma moto que estaria confrontando os policiais. Um disparo, e eu deixo claro aqui que até onde eu vi hoje à tarde não havia ainda sido confirmado nem se o tiro tinha sido. Né? Então há a possibilidade de até então ter alguma nova informação a respeito, né? Então eu deixo claro, não estou aqui nem dizendo que sim, nem dizendo que não. Segundo as informações que temos, não havia ainda sido possível confirmar se o disparo partiu de um policial. O policial apontado como o responsável pelo tiro nega, diz claramente, veementemente. Inclusive, quando os policiais saem em operação, eles pegam a munição e no final da operação eles têm que prestar conta daquilo que foi disparado. Ele disse que basta procurar os documentos lá do que foi, né, da prestação de contas, que ficará claro. Mas isso ainda tudo precisa ser periciado. O veículo, a Kombi, onde estava a menina Ágata, também está sendo periciada. E o governador Wilson Witzel, ele se manifestou nesta segunda-feira a respeito do caso.
foi criticado por só ter se manifestado hoje, né, em função disso, e culpou mais uma vez o crime organizado e essa sanha do crime organizado em tomar conta do Rio de Janeiro como responsável, né, por esse caos da segurança. Ele não apontou diretamente que o tiro partiu do crime organizado, mas nas entrelinhas ele dá a entender que sim, ele está em defesa, né, dos seus agentes. Fez questão de deixar claro, e aí é o assunto, né, que eu sei que a Carla vai falar depois, da questão, né, do excludente de licitude, que está em discussão, né, fez algumas declarações, até me chamou muito a atenção, eu separei uma declaração do próprio governador, sim, que manifestou ali a sua emoção como pai, inclusive, né, ele fez questão de dizer que já não aguenta mais, ele está se sentindo pesado, né, por estar recebendo sistematicamente essas culpas. Ele disse o seguinte: olhando a minha filha, você acha que eu não choro pensando na dor de qualquer pai, qualquer mãe que perca seu filho? Eu sou pai, eu tenho os meus filhos em casa, eu olho para eles deitados na cama e penso, amanhã aquela mãe não vai ter o filho dela deitado na cama para poder olhar, para poder acariciar. Ele ainda se mostrou bastante emocionado. Ele diz: vocês acham que eu não penso nisso? Eu não sou um desalmado, ele fez questão de ressaltar. Eu sou uma pessoa de sentimento, sou uma pessoa como qualquer um de nós aqui. Agora, não é porque nós temos um fato terrível como esse que vamos parar o Estado. E aí entra, né, toda a questão do que o Rio de Janeiro vem vivendo já há muito tempo, né, se estendendo para o restante do país, inclusive. Recentemente, ainda dentro desses confrontos, uma imagem muito forte de um policial militar que foi atingido por um tiro na cabeça. Circulou aí as redes sociais também. Isso vai encroando no policial que sai para a próxima operação, que viu o seu colega naquela situação, o sangue correndo. Por que eu disse no início, né, a crônica da morte anunciada, né, a crônica da tragédia anunciada? Porque não tem como essas coisas não acontecerem num estado completamente desregrado como o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje, há um esforço por parte do Estado em tentar esse combate, mas é uma terra de ninguém. Infelizmente, né, esse tripé entre tráfico, milícia e a força do Estado, o equilíbrio não está ocorrendo. Não sei, né? Ele não está ocorrendo. O crime tá ganhando. Fica até um pouco claro que a coisa só não desandou ainda, se é que tem para onde ir, porque o crime não quis. Carla, dá para não? Pode falar. Antes de licitude, que a gente vai tornar mais técnico, né? Eu queria ficar um pouquinho nesse assunto, assim. Primeiro, a matéria da Ana Maria, porque envolve morte de crianças, né? Dá um componente emocional, e aí a gente... E eu tentei fazer uma análise não emocional da matéria, se é que é possível, porque com emocionalidade tu não resolve as questões, né? Então, assim, o Marconi está corretíssimo. Há um clima, o Rio de Janeiro, ele está indomável, eu lembrei aqui que o Exército passou um ano lá e não se reduziu, o Exército, e não se conseguiu reduzir um índice de nada, de criminalidade ou de coisa, e não estou fazendo uma crítica que o Exército, estou dizendo para que se entenda o que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma questão indomável. A minha crítica ao Witzel, Marconi, é que ele, como governador, eu acho que ele se posicionou publicamente, dando um salvo-conduto quando ele poderia ter dado uma conotação melhor, por exemplo. No que eu acho? Nós temos que apostar no treinamento dos profissionais. Acho que é isso. Esses tiroteios, tu não vai saber de onde veio a bala, de onde não veio a bala. A questão é que ele deu uma ideia de um salvo-conduto, né? Nós não estamos na morte dessa criança, nós estamos na morte da quinta criança só de... Quer uma parte, Roberta? Só queria fazer uma parte. Pois não. Nessa ação, morreu 2 policiais. Não, mas não foi nessa. Não foi nessa. Não foi nessa. Não morreu ninguém, é um tiro só. Não, foi só um tiro, e a única pessoa que morreu foi a criança Agatha. Inclusive, só para... Nesse final de semana, 2 policiais morreram. Então, só queria colocar que houve também a morte, então, né, de 2 pais de família, vou colocar assim, a trabalho, tentando salvar uma população. E é importante colocar que o Rio de Janeiro se coloca numa posição, no mínimo,
estranha, porque nós temos vários ex-governadores presos por corrupção. Então, também houve um posicionamento até o governo Witzel, aonde havia panos quentes. Por quê? Porque quem estava no governo também corrompia. Então, quando tu corrompe, que moral tu tem para atingir tão de frente quanto esse governador está fazendo agora com o crime organizado? Só que nessa parte. Tá, vou voltar ao tema, então. Para mim, quando tinha que se investir no treinamento de profissionais. Nós tivemos uma reportagem de cunho internacional aqui na questão de treinamento psicológico, psiquiátrico, esses profissionais, a todo um atendimento. A minha crítica foi de um salvo-conduto. E este salvo-conduto, mesmo que nós tenhamos a morte dos policiais, a quem eu me sensibilizo e me solidarizo, e sou o que mais defendo a polícia aqui do Rio Grande do Sul, de quem tenho muito orgulho, mas por isso eles têm que ser treinados. A morte de um policial não dá direito a matar a Magda, matar a Carla, nem o Lani, né? Nós temos que matar as pessoas certas e na hora certa. Ninguém, né? E na hora certa, né? Que é na legítima defesa, da vida, né? Então, é nesse sentido, porque a imagem, nós temos protocolado na ONU 8 órgãos mundiais já pedindo vou dizer a cabeça, mas numa crítica dirigida a ele. Então, na condução desse assunto. Então, a gente é muita matéria emocional, mas eu insisto, acredito no treinamento dos profissionais e na revisão dos comportamentos, porque senão a morte dos policiais não pode dar salvo-conduto à morte de ninguém. Voltando a fazer uma comparação, né, com a realidade americana, o Brasil vive algo muito estranho em relação à questão da segurança, né? Nós temos a polícia que mais mata, em paralelo à polícia que mais morre. Né? Então nós temos essa questão do psicológico do policial. O policial americano, por exemplo, ele mora a N quilômetros de distância daquele que é alvo, né, das suas buscas. Sim. Aqui, invariavelmente o policial acaba tendo, né, em função das condições, tendo de morar na mesma comunidade, tendo que lavar a sua farda durante a madrugada e secar atrás da geladeira, porque se e levá-la escondida, porque se eles estão no ônibus e te vê com a fardinha guardada ali, eles se matam ali, né? Até, né, existe aí, eu sempre brincava até, né, nos microfones da rádio, eu não vejo a figura do feminicídio, né? Porque ele sim, o PM sim, é morto por ser policial. Ao ser identificado, ele é caçado pelos bandidos e morto pela sua característica, por ser o profissional da segurança. Então, você tem salário baixo, um policial americano que elimina um bandido, ele é condecorado em TV aberta no dia seguinte, tratado como herói nacional, você tem o psicológico e a autoestima do policial constantemente inflada e abastecida. Eles são aplaudidos. Aqui é uma realidade completamente diferente. Completamente diferente. Anos de uma hegemonia que doutrinou o cidadão a odiar a polícia antes de qualquer outra coisa. Um salário baixíssimo, equipamentos de baixa qualidade, como nós vimos aí, os coletes à prova de bala que já não recebiam. 60% nos do Rio estão vencidos. Aí é difícil. E essa questão de como você sai de casa, sabe, para enfrentar isso. O general Mourão se manifestou a esse respeito, ele que é o presidente em exercício, já que o presidente Jair Bolsonaro foi até a ONU, né, a Assembleia Geral da ONU. Ele disse assim, primeiro, e é certo, né, tem que saber de onde essa bala veio. Exato. Porque a população está dizendo que a bala com certeza veio da polícia, que eles têm certeza disso, que foi apenas um tiro, que passou uma motocicleta e que eles tentaram acertar aquela motocicleta e acabaram acertando, então, a Kombi que estava a menina e não tinha o tiro atrás da Kombi porque eles estavam com o porta-malas aberto, né, tirando alguns pertences e essa bala entrou pelo banco de trás. Então, o general disse, sim, precisa saber se realmente foi, porque muitas vezes a comunidade também fala que a bala veio da polícia porque tem medo de dizer que a bala veio do traficante. Claro. Porque aquelas pessoas sofrem de medo o tempo todo. Eles vão continuar morando ali, né? Vão continuar morando ali. Então, assim, a gente vai ter que saber o que a perícia, o que a técnica vai dizer. Vamos ver se tem o número de balas que saiu do quartel, se não tem o número de balas, enfim. Acho que é um caso complementando, o motorista da Kombi disse que teria passado uma moto com 2 rapazes sem camiseta e os policiais que estavam na rua atiraram, mas aí pegaram Pegou na Kombi. Pegou na Kombi, pegou na menina. Com relação ao treinamento, acredito que o Ruschel tem razão. Essas pessoas que vão pra rua, como disse o Marconi, sem o colete,
na validade, ganhando pouco, não sabendo se vão voltar para casa, no mínimo, elas têm que ter um treinamento e elas têm que estar seguras na rua. Essa que é a grande realidade. E com relação ao que o Ruschel chamou de salvo-conduto, aí tem a ver com a minha manchete, que é com relação à excludente de ilicitude. Porque essa excludente de ilicitude, ela já está no Código Penal, ela já existe dentro da legislação. O que acontece é que o pacote anticrime quer ampliar essa excludente de ilicitude. Então, o que é a excludente de ilicitude? Não é tido como crime, por exemplo, a legítima defesa, que todos conhecem. Ou a pessoa mata ou a pessoa morre. A pessoa está sofrendo um assalto, a pessoa está armada, vai matar e eu também tenho uma arma, eu vou te matar antes que tu me mate. Essa é a legítima defesa. Tem a legítima defesa de terceiro, foi o caso da Ana Hickman. A pessoa entrou dentro do quarto, viu que ela estava sob grave ameaça, atirou e matou. O cumprimento, o estado de necessidade é um outro excludente de ilicitude. Estado de necessidade, duas pessoas se afogando no mar, tem só uma boia. Uma pega a boia, se salva, a outra morre, foi um estado de necessidade. E o outro é o cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, que é quando um agente policial pratica um assassinato dentro, né, do seu próprio trabalho. Do ônibus. Exatamente. Mas tem um parágrafo dentro desse artigo que diz que o agente vai responder pelo excesso. E é dentro deste parágrafo que vem a transformação do pacote anticrime, que tem pessoas questionando se pode ou se não pode, porque daí, como disse o Ruschel, é um salvo-conduto ou não é um salvo-conduto para aquele policial. Que aí o ministro Sérgio Moro diz o seguinte, que propõe que se reduza pela metade a pena ou até deixe de aplicar o excesso se decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. E aí vem a questão do treinamento. Então, está dividido realmente, as opiniões são as mais diversas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já disse que vamos ter que dar uma segurada, vamos ter que analisar, vamos ver se a gente vai tratar desse excludente de ilicitude ou não vai. Ele se manifestou através do Twitter, nós temos aí o Twitter para passar para vocês. E também o ministro Sérgio Moro aqui, Rodrigo Maia, por isso que defendo uma avaliação muito cuidadosa e criteriosa sobre o excludente de ilicitude que está em discussão no parlamento. Já o ministro Sérgio Moro também foi ao Twitter e tuitou o seguinte: lamentável e trágica morte da menina Ágata. Já me manifestei oficialmente. Os fatos têm que ser apurados. Não há nenhuma relação possível do fato com a proposta de legítima defesa constante no projeto anticrime. Daí ele responde ao deputado do PSL que defendeu essa excludente de ilicitude tratada no projeto anticrime. Eu quis fazer, era matérias separadas que eu quis separar até na bancada aqui. Uma coisa é um trágico, que é a versão da família, a se confirmar, é trágico, né? É trágico. Não, vai tentar matar um motoqueiro e com certeza pode ter morto alguém ali há um minuto atrás e acerta uma bala. Ao mesmo tempo, mas isso a perícia resolve muito fácil. Nós vamos saber, e isso são coisas localizadas. O que nos preocupa é que essa bala perdida, ela estava sendo em confrontos noticiados, era um tiroteio, 4 horas de tiroteio, e daqui a pouco se viu uma tragédia. E esse é um fato isolado de uma Kombi parada, de um único tiro, né? Então, por isso que ele tem um revestimento que provocou essa comoção. E eu achei muito importante o posicionamento do Moro, que é deixar claro, porque tentou se construir essa narrativa e usar a morte da menina Ágata também para uso político. O Moro fez questão de deixar claro. Aquela frase dele significa o quê? Se já, por exemplo, estivesse em vigor, né, esse novo pacote, esse caso não se encaixaria. Não se encaixa, não tem nada a ver. Esse caso seria investigado da mesma forma, ou seja, parem de tentar. Olha aí, querem aprovar esse aí, seria então isentado. Não, o Moro fez questão de deixar claro que este caso foge completamente do que propõe o projeto. Eu achei curioso, voltando ao governador do Rio, que ele foi questionado sobre isso, né? Obviamente que veio à tona na entrevista, e ele disse o seguinte, segundo ele, até me chamou a atenção o posicionamento dele, para ele pode ficar do jeito que está. Ele fez depois, né, passou o paninho de dizer, não, toda mudança é muito bem-vinda e tal, mas segundo o governador, ele acha que não precisa, que segundo ele,
pode se continuar do jeito que está, que os casos deixam muito claro, como disse o Ruschel, você tem uma troca de tiros, 4 horas de bala para tudo que ela, quem já teve no Rio e viu uma troca de tiros, de Vidigal para Rocinha, aquela coisa toda, cara, aquela bala pode pegar em qualquer lugar, né? Agora, esse caso, e por isso que está correndo o mundo já pelo inusitado do fato e a tragédia absurda na morte da menina. Muito bem. Marlene Barcelos. Eu sou fã de um cidadão chamado Sócrates. Sócrates foi uma das maiores figuras da história, o pai da democracia. Democrato significa o poder do povo. E Sócrates, que morreu pela democracia, morreu pelas suas ideias, porque ele tinha ódio de uma coisa chamada hipocrisia, que é a pior coisa do mundo. E eu vejo um país eivado de hipocrisia, nesses políticos todos, um manda matar, outro não manda, etc. Então é uma coisa absolutamente nojenta. Mas um axioma do Sócrates, que eu guardo e guardarei enquanto estiver nesse plano, diz o seguinte: o meu único conhecimento é saber que nada sei. Vou repetir, meu único conhecimento é saber que nada sei. Então quero agradecer ao meu amigo Bruno Malman, que me mandou um livro do Jorge Luiz de Souza Fonseca, que foi prefeito de Pinhal, Leia, Guarde e Cobre. Está aqui um livro, que eu já li o livro, sobre a passagem dele na prefeitura de Pinhal. E quero agradecer também a dona Berta Lima Pífero, né, que me deixou profundamente emocionado, é amiga da dona Magda, me mandou um presente que eu nem não vou mostrar, porque eu não mereço aquele presente, sinceramente, não mereço, né? Mandou ali um quadro, tal, uma representação muito grande a respeito de tudo aquilo que eu gosto de falar, quem me ouve na Rádio Pampa todas as manhãs, e as coisas que eu gosto de passar. Falando sobre os livros. Livro é a coisa mais sagrada da vida de um ser humano. Eu me lembro, o primeiro livro que eu li, eu tinha uns 5, 6 anos de idade, eu mal sabia ler. E comecei a partir daquele instante, como muitos que estão me vendo agora, lendo o Pato Donald, lendo o Mickey, e eu ficava desesperado. Comecei a ler os gibis e tal, então foram as minhas primeiras leituras. E a partir daquele momento, eu comecei a ver que através dos livros, através da leitura, eu viajava o mundo inteiro. Eu conheço o mundo inteiro através da leitura. Conheço o mundo, conheço as pessoas, e depois que eu comecei a ler filosofia, que eu comecei a ler determinados autores, eu melhorei muito mais. A leitura melhora o ser humano. E eu quero agradecer à dona Berta pela homenagem que ela me fez, que eu sinceramente não mereço, fiquei profundamente comovido. Muito obrigado a todas as pessoas que me atacam na rua e dizem, puxa, eu adoro o programa de vocês, né? Eu adoro também poder falar essas coisas aqui. E quero dizer que eu vi o avô da menina chorando na televisão. E eu fiquei comovido porque eu tenho neta e também tenho netos. Como explicar para um avô a perda da sua neta dentro do seu carro? Como dizer a ele se é excludente, ou se é isso, ou foi legítima defesa, ou foi um traficante que atirou? Isso não interessa. Interessa é a neta que ele perdeu. Quem vai repor esse afeto? Verdade. Vamos amenizar um pouco a nossa conversa. Chicão Tofani, como foi o final de semana? Foi muito legal, meu fim de semana é sempre Réveillon a minha vida. Eu sou um cara honesto, justo e não sou hipócrita. Eu estava ouvindo vocês falando aqui, nada disso me sensibilizou. Sabe por quê? Porque eu li a Bíblia. E quem leu a Bíblia sabe que os romanos mataram 146 judeus em Massada. Ficou na Bíblia. Pompeu, Públio Cornélio Cipião, o africano, amando de Pompeu, destruiu Cartago. Lá não nasce terra, em Túnez. No Brasil, Brumadinho foi destruída. Morreu gente. As pessoas não conseguiram nem ser enterradas. Foram enterrados dentro de concreto. Os donos daquela empresa estão na cadeia, pegaram pena de morte. Não, os advogados disseram que a natureza destruiu Brumadinho. A natureza matou Brumadinho. A hipocrisia da Kiss. Na Kiss não morreu 220, 230 garotos e garotas. Foi o fogo que matou. Então, num país desse, morre mais um, menos um. É a banalização total. É a palhaçada do direito, do judiciário. Disso aí tudo devia ser fechado tudo e devia ser colocado uma lei marcial. Aí poderia ter lei. Do contrário, não vai ter lei. Então, continuando falando disso, vou falar de esporte, que eu acho que ameniza um pouco. Renato Portaluppi, para mim, um grande técnico, mas ele pode se tornar o maior mico. Ele tem que eliminar o Flamengo. Porque o seu Renato Portaluppi agrediu
verbalmente o técnico Jorge Jesus do Flamengo, dizendo que ele não tinha ganhado nada. Porque o Renato Portaluppi ganhou uma Libertadores da América, o Independiente da Argentina ganhou 7 Libertadores da América. Que o Grêmio joga um futebol tão bom quanto o Flamengo. Não, o Flamengo é o melhor do Brasil. Então o Renato tem que ganhar do Flamengo para não virar o mico do mico. Saindo do Renato, indo para Singapura. A Ferrari me deu uma felicidade muito grande esse final de semana, porque eu desde pequeno, da época de Mario Andretti, Clay Regazzoni, Ludovico Scarfiotti, pilotos lendários, Bandini da Ferrari, eu ficava na frente do rádio ou da televisão na época, vendo os tapes, depois das corridas, com o meu falecido pai torcendo para a Ferrari. E a Ferrari, que não era a favorita no autódromo de Singapura, que eu tive um erro, veja só, o meu erro, o telespectador crincha de cima, mas os erros dos outros não crincha. Eu confundi Yas Marina com Marina Beach, que Yas Marina era Abu Dhabi. Um telespectador disse, o Chico não sabe tudo isso, babá. Eu sei tudo, querido. Eu sei todos os autódromos do mundo. Errei um nome, sei todos os pilotos, sei toda a cidade, sei tudo, que é isso 181. Ferrari ganhou, fez 1-2, que é dobradinha, e ninguém acreditava. Eu não acreditava, porque a Ferrari, ruim de curva, acreditava na Red Bull, que perdeu. E o campeonato ficou mais sensacional naquela corrida noturna, dona Magda. Achei muito legal, como um esporte aqui, o Grenal das Garotas, uma iniciativa da Rádio Grenal, que eu achei legal. E achei legal quando o Haroldo de Souza disse, eu vou narrar o gol do Internacional, a classificação do Internacional. Aí ele eliminou o Internacional não tem time para ganhar o Atlético Paranaense, né? O Internacional foi outro mico que a imprensa, que eu não faço parte, eu faço parte fisicamente. Mas as minhas ideias é de uma imprensa globalizada, inteligente. Jogar contra o Flamengo, contra esses times, é jogar contra... É tu querer ter um carro melhor do Alexandre Grandelli. É impossível. Ele anda de Ferrari e tu andar de Onix. Eu acho que a dupla Grenal é um Onix perto do Flamengo e do Atlético Paranaense. Isso que eu acho. Muito bem. E eles são uma Ferrari. Falando em coisas boas, vamos passar para as coisas boas. Há 50 anos, do Grupo João Aurélio oferece serviços para... primeiro emplacamento, transferência de propriedade de município ao estado, pagamento de PVA, multas, seguro, DPVAT, licenciamento, podendo tudo ser parcelado no cartão de crédito em até 12 vezes. Eles oferecem ainda assistência para recursos de multas, processos de isenção de impostos para PCD, sendo também credenciado junto ao Exército Brasileiro para a regularização de veículos blindados. A ampla loja de serviços fica na Avenida Carlos Gomes, no número 31, e tem estacionamento interno. O horário de atendimento, de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. O telefone, prefixo 51 3330 2611, e o WhatsApp é 998-656933. Tem e-mail também, joãoaurélio@joãoaurélio.com.br. Grave isso, João Aurélio é a grife do documento. Sabia, dona Magda, uma notícia em primeira mão? Pois não. Eu sou o primeiro apresentador de televisão a dizer isso no ar. Eu, como fiz 60 anos há pouco... mas daqui a semana passada anos, 58. Não, tenho 58 de corpinho. Tá, Daqui a 4 anos eu tô fora de televisão, de rádio e tudo, e vão me retirar para uma praia paradisíaca com uma mulher cinematográfica e fica lá atirando pedrinha na água. Vai ser assim a minha velhice. Portanto, senhoras e senhores, Chicão? aproveitem, vocês têm Dona mais Magda. 4 anos só para desfrutar de Chicão Tofani. Como Fale. o Renato, eu sou colorado, mas como o Renato não está aqui, o Renato tem razão. Seu Jorge Jesus não ganhou nada. O que o seu Jorge Jesus ganhou, o técnico do Flamengo até agora? Ele ganhou em Portugal. Mas aqui não ganhou nada, foi isso que o mas aqui o ele está Renato quantos disse. meses? Está 4 meses. Mas não interessa. O Tite ganhou, que está aqui há mais de 5 Mas anos. não sei quem é. O Chicão está omitindo a desclassificação do Flamengo com este técnico já na Copa do Brasil, onde ele foi desclassificado. Não, desclassificou na Copa do Brasil nos pênaltis. Numa sorte. Sim, mas o que é? Mas é que Não era a o pênalti. Libertadores tem gol dobrado, não adianta, querido. Aqui o Gabigol vai fazer um, o Bruno Henrique vai fazer um. Esse que é o problema. A gente está falando do brincando de verdade e mentira. O Renato disse uma verdade. Ele não ganhou nada, a única competição que ele já disputou e perdeu foi a Copa do Brasil. Ele segue vivo na Libertadores em condições iguais ao Renato.
cada um pode ganhar 50%. E eu acho que, como são duas equipes muito qualificadas, Chicão, e eu sei que tu tem o teu jeito e eu respeito muito, mas eu acho que não vai ficar feio para nenhum dos dois times. São dois times muito grandes, só que a muito crônica da morte anunciada. E só pode ganhar um, regulamento é regulamento. Eu concordo contigo, só que lá na frente está o Boca Juniors, com maclista, esquerdos, etc. E tal. Esse não respeita ninguém. Isso nós vamos ver depois, quando eu mandar boletim lá do saem Chile. daqui para ficar com homem quando eu mandar boletim lá do Chile, Dona Magda. Não dá juntos, não dá. O Grêmio passando pelo Flamengo, que eu espero muito, a final será em jogo único no Chile e eu vou mandar boletins para vocês do meu tricolor. Vai mandar boletim para vocês. Que bom! Isso é uma bancada de boletim. Correspondente internacional. Um Israel e outro no Chile. O programa do boletim. Enquanto isso, no @atualidades.pampa, no Instagram, os nossos telespectadores, olha aqui, a Sônia Silvino, @MagdaB e @Carla Krieger. Por favor, deem os meus parabéns a Marjana Vargas e todas as gurias da Rádio Grenal. Mulherada arrasando também no futebol. Abraços a toda a bancada. A Clarice Tomasi dizendo que adoráveis nas fotos, nós estamos lá sorridentes e tudo mais. Muito obrigada pela participação. E também eu quero deixar claro, nós publicamos no Instagram uma foto de uma prendinha no dia 20 de setembro, bem pequenininha, era eu. Porque ficaram na dúvida. É a Magda ou a Carla? A Magda ou a Carla? Magda ou a Carla? Tá cara da Alicia? Não tem a nossa produção, não tem essa foto a produção disse assim, agora tu pode revelar que era tu e tal. Queremos ver a foto, hein? Queremos ver a foto. Depois a gente dá um jeito de mostrar. Roberta, tua manchete, por favor. Pois é, Magda. Hoje, nessa segunda-feira de manhã, o mercado ficou em alas porque uma gigante do setor de turismo britânica, uma empresa de mais de 180 anos, ela nasceu em 1841, veja só, já existia turismo no mundo. Antes, inclusive, o Brasil se tornou independente em 1822 e essa empresa já existia. Essa gigante do setor de turismo faliu. No domingo não houve um acordo entre os acionistas e os credores e aí a sua frota de 116 aviões parou de operar. Deixou simplesmente 150 mil britânicos sem poder voltar para sua casa. E 600 mil turistas ficaram prejudicados no mundo. O Reino Unido se reuniu, frotou 45 aviões para trazer de volta essas pessoas, mas sem dúvida nenhuma, o maior impacto está nas mais de 20 mil pessoas que ficarão desempregadas por conta dessa falência, sendo que 9 mil pessoas só no Reino Unido. A Thomas Cook, que é essa gigante britânica do turismo, ela é uma administradora de hotéis, resorts, cruzeiros e companhias aéreas em 16 países. Ela não opera aqui no Brasil. Ela lidava com 19 milhões de turistas por ano. Em 2018, ela apresentou um lucro de 12 bilhões de dólares. Mas ela atualmente tem uma dívida de 2,1 bilhões de dólares e não conseguiu honrar. Na verdade, ela precisaria, vejam só o problema de uma negociação, de 200 milhões de libras para continuar operando. E aí, por conta desses investidores, que são bancos e etc., não vingou. Houve uma queda, então, nos negócios, porque todo o mercado se perguntou, afinal de contas, o que faz uma gigante dessas e de tanta tradição quebrar? Pois vejam o resultado dessa indefinição do Reino Unido, se sai ou não da União Europeia. Muitos britânicos que são turistas e que viajam o mundo todo deixaram de viajar por conta dessa instabilidade, ou seja, vamos poupar dinheiro. Também ela é uma empresa que não se atualizou, em razão de que ela não se modernizou. Hoje em dia, as pessoas muitas vezes não procuram uma empresa como essa, elas naturalmente fazem a sua própria viagem via sites. Tanto é que a falência está atingindo onde? Sites globais de agendamento de viagens, empresas de cartão de crédito, agências de turismo que usavam suas linhas aéreas. Governos e seguradoras estão tentando organizar essa situação porque os países mais afetados é a Alemanha, a Grécia, a Turquia, o Egito, a Espanha, a Suécia e o Chipre. Essa é uma situação em que vai haver desdobramentos, porque vai afetar o mercado mundial também na sua economia. Só na Turquia, muitos milhões de pessoas já estão sendo contabilizadas como possíveis não turistas
né? E eles vivem muito do turismo. Então, é lamentável essa Roberta, situação. eu fiquei impactada, mas isso tem que ser exemplo para o mundo inteiro. Impactada. Porque é um exemplo. Impactado, tu fica. impactado. Impactada, não. Impactada, não. Tu fica Eu fiquei impactada? impactada? Não. Eu fiquei impactada. olha, A gente eu entendeu, tenho- tudo Mano, bem. é isso, eu tenho nome a zelar. Peraí. Desculpe, seu Mário. Sexta-feira eu não falo com ele, não sei o que Cumprimentei a aconteceu turma. no fim de semana. Eu fico muito Vamos impactado. Eu como Com essa impactado, revelação. eu fico impactado, que é isso. Ó. Mas Revelação. brincadeiras à parte, Achou inclusivo. eu fiquei... Eu fiquei impressionado, porque isso é um exemplo para o mundo inteiro, dona Marta. Como os executivos precisam se modernizar. Essa empresa, que foi uma das maiores operadoras do mundo, o negócio começou a mudar. Ele eram lojas. Ela tinha milhares e milhares de lojas espalhadas pelo mundo. E o negócio começou a mudar. Começaram a vir os jovens a viajar e eles querem pegar um aplicativo, digitar, fazer orçamento e decidir aqui. E as lojas ficam obsoletas. E eles, quando enxergaram, dona Maria, tentaram fazer um movimento brusco de fechamento de loja, mas eram milhares e não conseguiram inverter esta curva. E é triste, né? 20 mil desempregados Eu só queria contribuir com mais um número nessa situação, porque vejam, a maioria das pessoas hoje em dia busca sites para organizar as suas viagens. Mas vejam, de 1 em cada 7 britânicos com uma idade acima dos 65 anos e com uma posição financeira não tão boa, são os atuais consumidores que estão sendo prejudicados nesta situação. Que são os que Isso usam, vai né, Roberto? agravar e impactar as agências que ainda sobrevivem. Né? Chicão. Não, eu vou dar uma de profeta agora. Pois não. Um profeta, e o Marley, que conhece, vai dar. Na Bíblia tem uma frase, hoje eu estou muito bíblico. Quem mesmo. vive pela espada, morre pela espada. Essa geração jovem, ela vai morrer pela espada. Porque o ídolo dela é o Medina. O Medina pega um telefone e diz assim: acionei meu banco, minha companhia de seguro, minha companhia aérea. Só que o Medina está acionando o desemprego. Esse caso que a Roberta falou vai vir aqui no Brasil. Vai chegar aqui e vai todo mundo pegar o aplicativo e essas grandes operadoras que a gente conhece vão terminar desempregando todo mundo. Você não tem uma comissão? Então o que vai acontecer com essa nova geração? Não vai ter emprego. Porque hoje, já estou vendo, Ruxo, advogados, médicos trabalhando de Uber. E vai ser o futuro. Engenheiros. Então o pessoal se forma e vai tirar a carteira de motorista antes que vocês vão se formar para trabalhar de aplicativo. Mas esse isso, é o futuro. Isso é um encantador no mercado de trabalho, que é a dica que fica sempre principalmente para pai e mãe, agora que tem filho aí de 5, 6, 7 anos de idade, que muito possivelmente a profissão que seu filho vai ter, ele nem existe ainda. Ou não vai ter profissão. Ou Não, vai terminar de Uber. Vai ter uma outra. Novas profissões. vai ter. Não existe. Porque essas profissões, movimenta, vale por 10. Mas não, a quer ver, tecnologia Chicão, isso mas ela tu foi o enxuga. precursor de dizer isso aqui na bancada. O jovem mudou. O jovem não quer ficar com carrão, com nada. Ele quer viajar. O jovem é um viajante. verdade. E ele criou esse sistema novo do aplicativo. O menino, ele tem que dizer, ele não quer mais festa de 15 anos, ele quer uma viagem. Né? E aí ele chega com 17, 18 anos, ele vai viajar pelo mundo. Então, o aplicativo é o instrumento do jovem. E as agências que não se adaptarem vão ficar para trás. Porque para cada um atendente de balcão que é demitido, tem 6 programadores de aplicativos e gestores de conteúdo e que vão... Essa do gestor de conteúdo Agora, é um grande mandrake. ô Chicão, a minha pergunta é, o livro será superado? Não. O livro não, porque o livro não colou aqui. O livro não colou aqui, porque o livro tem que ser apalpado, que Manuseado. nem amor. Amor nunca vai ser superado, tem que apalpar, agarrar. Muito bem. Fiquei impressionada sábado quando as pessoas ligavam, como é que tu tá em casa e tu tá na televisão? Melhores momentos do Atualidades Pampa, aos sábados, 7h30 da noite. Maior sucesso. E as pessoas gostam mesmo de nós, porque elas veem, depois reveem e recomendam e assistem junto. Isso aí é uma das coisas tão maravilhosas que a gente tem. Como também temos as redes sociais, através das quais a gente se comunica, você consegue participar ao vivo no programa, como temos o youtube.com/TV Pampa, onde você abre e ali do lado direito você clica na sineta e você vai sempre receber as notificações e saber quando nós estamos no ar. Ou seja, não tem como a gente não conseguir mais se comunicar. Vocês estão sabendo que a prenda que estava lá na rede não era eu, era a Carla. Eu vou botar alguma coisa minha também para a gente ver
também. Vamos mostrar a foto depois, agora já não vai mostrar nada. Agora já a gente está se encaminhando para ir embora e vai voltar logo depois da meia-noite com a segunda edição da Atualidades Pampa, tá? Facebook, tem o facebook.com/Atualidades Pampa, porque você também participa do nosso programa lá naquele Facebook. Também existe a transmissão do nosso programa. Você não precisa mais estar na sua casa, na frente da televisão. Você assiste o nosso Atualidades em qualquer lugar. Como é que estão aí as coisas, Carlos? O Sidney tá dizendo melhor, aqui, ó. Vitória. Chicão, o Grêmio vai passar. Isso no YouTube. Tomara que passe, eu torço pro Grêmio. Ai, não torce pro Grêmio, pelo amor de Deus. Mas agora ele rompeu amigo. essa questão aí. Ele não torceu pro Não, eu vou torcer porque eu acho que o Renato tá fazendo uma injustiça em cima de Jorge Jesus. Não, ele não torceu pro Inter. Não torci pro Atlético. Eu não torci pro Inter. Não gosto do Inter. Matando a curiosidade ou informando aos telespectadores, porque homens e mulheres devem cuidar da sua pele, né, da sua jovialidade. Farmatec, farmácia de manipulação, é onde eu mando executar ou fazer todos aqueles Ortozil, Ex-Nutriment e outras coisas que eu consumo há muitos anos para tentar manter a pele rejuvenescida, ou pelo menos com viço de rejuvenescida, Carla. Eu vou anotar, calma aí. Ex-Nutriment. Tá, mas vai para Ortozil. Ortozil. Que é 4 vezes melhor do que o Ex-Nutriment. Vai para Ortozil. Tá, já vou dar até o Isso, lá na Farmatec. A nossa telespectadora no YouTube, youtube.com/TV Pampa, está perguntando se a gente não vai falar sobre a viagem do presidente Bolsonaro. Bom, o presidente Bolsonaro embarcou hoje de manhã. Na sua comitiva está a mulher dele, Michele Bolsonaro, também o general Heleno. Ele foi também com o médico, porque ele requer cuidados e tudo mais. Nós temos aí para mostrar para vocês o embarque do presidente. E ele vai até a ONU, é o primeiro a discursar, para tentar limpar a barra do Brasil, essa que é a grande realidade, com relação, em especial, aos cuidados com a Amazônia e com o meio ambiente. O presidente da França, Macron, que já está em Nova York, disse que tem um valor já determinado, anunciou 500 milhões para a proteção da Amazônia, com um acordo de doadores internacionais, mas lamentou que não tinha nenhum representante nesta reunião. Então ele continua alfinetando o presidente Bolsonaro. O presidente volta na quarta-feira, dia 25, retorna ao Brasil. Enquanto isso, quem assume, como eu já falei, é o general Mourão. Ele leva uma indígena, representante dos povos indígenas, né? Ele leva uma indígena. E outra coisa. Eduardo Bolsonaro também está na comitiva. Isso, a esposa. Foi uma reunião da cúpula, 60 líderes mundiais estiveram na segunda-feira. O presidente está se deslocando lá, mas já houve uma primeira reunião, né, com 60 líderes mundiais, onde apareceu o Trump de surpresa. Chicão, não se esperava ele chegou no meio da reunião lá. É uma chegada, né? O Trump chegando sem avisar é uma chegada, né? O Macron fez essa referência, né, de que uma pena que o Brasil não estava ali, porque estava falando aquela menina que hoje é uma líder mundial, né? O Papa se manifestou por videoconferência. Então, acho que o que nós temos a lucrar com isso é que a Amazônia virou assunto também. E isso só pode ser nosso benefício, que é formas de enfrentamento dos incêndios, as verbas virem para o Brasil, elas serem conferidas, qual é o seu efetivo destino, né? Então, eu não vejo, como eu disse, dali eu acho que disso aí nós só temos a ganhar. Vamos conferir o vídeo esse que tu acabaste de citar? Pode ser que nem todas as pessoas conheçam. Eu sou rápida no gatilho aqui. Vamos ver o vídeo? Vamos ver o vídeo. Vamos? This is all wrong. Olha. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money. Olha aqui. Greta Thunberg. O pessoal saiu ela responsabiliza os líderes mundiais pela situação do... Mas, Roxo, eu vou falar uma opinião pessoal minha. Eu não acho legal
esse aporte financeiro para o Brasil sobre a Amazônia, sabe? Porque eu acho uma ingerência na soberania do país. Porque isso aí não vai vir de graça. Vai vir através de cobrança. Porque os europeus detonaram todas as suas florestas, detonaram tudo. A floresta negra na Alemanha tem uma árvore só para fazer um sistema financeiro, de saúde, econômico, pujante. Nós temos a maior floresta do mundo, então tá para nós então detonar toda aquela madeira, vender e transformar o país num país de primeiro mundo em termos de dinheiro. Foi isso que eles fizeram. No Japão não tem floresta, então nós vamos aceitar o dinheiro dele para não tocar na floresta? Eles deveriam pagar um pedágio para nós. Aí sim, um pedágio financeiro para o nosso crescimento. Mas agora, não o dinheiro apenas para a floresta. O presidente já deixou bem claro que ele não vai aceitar nada que fira a soberania com relação à Amazônia, e também vai estar no discurso dele, com certeza, essa parte da soberania. E eu concordo contigo, tem que ter um benefício. Esses países, eu não concordo com relação à extinção, sair derrubando árvores, mas porque eu acho que é importante. Inglaterra, Bom, eles derrubaram, mas tudo. A gente não precisa derrubar. Agora, eu concordo com relação à taxa. Acredito que os países desenvolvidos que acabaram com as suas florestas deveriam pagar, sim, pela nossa floresta. Porque, como eles dizem, não é a verdade que é o pulmão do mundo. Porque assim como ela... Já foi corrigida essa Já foi corrigida, exatamente. Não é isso, não é que seja o pulmão, mas é importante para o ecossistema e tudo mais. Ela suga tudo que produz. Todo o oxigênio que ela produz, ela mesma suga. Agora, é importante, a gente sabe que a manutenção da floresta é importante para todo o equilíbrio, né, do mundo e tudo mais. Então, as pessoas, os países deveriam sim pagar uma taxa, mas nada a ver com a soberania nacional. Eu vou manter o meu discurso não mudou. No primeiro dia que a gente teve a discussão aqui, a matéria controvertida, ela chegou de uma forma acalorada, porque se misturou política, quando se mistura meio ambiente com política fica difícil, né? Mas assim, eu vou manter o que eu disse ali. Abrir mão de verba eu não acho inteligente. O que a gente pode é colocar regras para recebimento da verba. Foi isso que eu disse em relação ao dinheiro da Nicarágua, o dinheiro da França. Dinheiro sempre é bem-vindo se ele é para fazer benesse, porque manter as florestas é também em nosso benefício, é em benefício de todos nós, no sentido de sermos seres humanos. E isso só vai interferir a nossa independência se nós aceitarmos condições. Nós estamos dando essa verba, mas queremos A, queremos B, ou queremos poder fazer. E o que não é o caso, né, Chicão? Começa que a mata não é para ser comercializada, ela é para ser protegida. Exatamente. Os dinheiros é para evitar as queimadas, para que as árvores que lá estão, lá fiquem. Mas os países de primeiro mundo detonaram as suas matas e fizeram dinheiro em outras coisas. Sobraram as sequoias, lá, aquelas árvores milenares, né? Mas um fato importante, eu estava vendo uma pesquisa hoje, que foi feita na Europa toda. No ano de 2100, a Europa terá menos 118 milhões de habitantes. Tem uma população aproximadamente de 500 milhões de habitantes. Toda a Europa, todos os países da Europa, vai ter 118 milhões de pessoas a menos, num comparativo ao ano de 2020. No próximo ano, isso daqui a 80 anos, no ano de 2100. a menos a população, para eles vai ser bom. Então, o que está acontecendo? Há uma redução, e é por isso que alguns países da Europa já começaram a abrir as suas portas para a imigração. Para a imigração, e é uma coisa muito séria que está acontecendo na Europa. A Itália, por exemplo, para que mantivesse a sua população, as mulheres precisariam ter, em média, 2 filhos. Elas têm 1,3 na Itália. E no Brasil? Isso é parte do problema, inclusive, que o Macron está no centro disso. Agora, final de semana, o Macron tão preocupado com chamas, né? A França esteve em chamas, mais uma vez, em função dos invasores muçulmanos, né? Que estão tomando conta. Eles brincam muito com isso, né? Que o homem europeu foi desmasculinizado e não faz mais filho. Eles brincam muito com isso, que hoje um casal inglês, por exemplo, tem em média meio filho, né? Não contempla. Enquanto uma família muçulmana bota 8, 9. Eles já disseram que se não for pelas armas, eles vão tomar pelas suas esposas. Inclusive, eles fazem essa brincadeira. Macron esteve envolvido aí esse final de semana. Ele está mais focado com outras chamas do que as que queimam o seu próprio território. E sobre a Greta, eu achei interessante ela é meio dramática, né? Totalmente. Aquela menina é tão verdadeira quanto uma nota de R$3. Ela é bem instruída. Né? Aquilo não é Inclusive, eu separei alguns dados, até achei curioso, porque é o seguinte... Não é dela, claro. Essa menina, ela teve, né, a histeria coletiva em torno dela. Histeria coletiva. E aí, o que veio à tona é o seguinte. Essa menina, ela é treinada já há um bom tempo por uma senhora chamada Luisa Marie Neubauer,
que é uma integrante de 3 entidades que são mantidas por George Soros, que agora encontrou esse novo público, né? Encontrou aí as crianças, os adolescentes. Uma nova pirâmide. E está apanhando severamente por isso, porque essa menina, por exemplo, esse ano ela já foi reprovada nos seus estudos, porque ela está servindo de chacota aí, servindo dessa palhaçada, orientada por 3 entidades, a Aliança 90 e The Greens, a Green Youth, que é a Juventude Verde, uma entidade mantida por George Soros, que é o simpaticão rico da esquerda, né, que mantém aí as organizações, e principalmente a mais nefasta delas, que é a One Foundation, que alimenta a indústria abortista, que alimenta essas indústrias aí. Essa menina... É até um pecado que se faz com essa menina. Eu também acho. Você vê, quem viu o discurso, sabe aquela vergonha alheia de pegar o controle e mudar de canal logo, assim, não quer ver? Porque é tão verdadeiro quanto uma nota de R$3, aquela cena patética que essa menina tem sido vítima. Na verdade, ela é mais uma arrebanhada. Ela é um produto, né? Por esse projeto. Ela, na verdade, é um produto. Né? Então, fique atento ao nome, eu vou repetir. Luísa Marie Neubauer, que ela se coloca para o mundo todo como uma ativista da proteção climática, que é aí um fantochezinho do George Soros, que encontrou agora um novo público, que é as crianças e os adolescentes. Eu concordo e acho fantástico que o Rafael está trazendo essas informações, porque é importante para balizar o nosso olhar. E eu só gostaria de trazer também uma informação que não está sendo tratada nesse encontro da ONU, que é o reflorestamento de parte da África. Existem pessoas, empresas que estão desde 2014 reunidos trabalhando nisso, e a imprensa agora começa a conhecer aonde espaços que eram desérticos estão se tornando florestas, né? E eles estão fazendo ajustes e adequando as árvores adequadas. Então, assim, por que não tratam disso também? Por que não falam da parte boa também que está acontecendo? Então, há uma política, há uma perversão, e é uma pena que a gente se coloque à mercê de uma criança. Porque, assim, ok, a criança tem que ter voz, mas calma, né? Tem que ser espontâneo, tem que ser dela. Ela tem que ser criança. É isso mesmo. Que má vontade com o jovem que vocês têm. Não, mas olha, boa vontade. Boa vontade e uma coisa muito importante. A menina se tornou uma líder mundial, uma ativista, uma menina admirada por todos, e vocês com essa visão toda em relação à menina. Cada um com seu pensamento. Por isso que eu estou expondo a minha, porque fica só a visão dos dois. O senhor sabe do meu carinho pelo senhor. Muito obrigado, senhor Marcos. Agora, no momento que essa menina... E ela fala com raiva. Ela não tem nada a ver. Histeria. É mais ou menos como uma... Histriônico. E ela é uma péssima atriz. Eu quero puxar um assunto com vocês. Não é uma Ingrid Bergman, Greta Garbo. Agora, em outubro, vai acontecer a renovação dos conselhos tutelares. E a OAB, a nossa OAB do Rio Grande do Sul, contribuindo muito com este assunto, lançou um site, que você entrando no site você também vê, um material que diz Vote Consciente, Conselho Tutelar. E ali tem tudo, um site que mostra para vocês quem é que pode se candidatar, o que é um conselho tutelar, os locais de votação, quando que elas ocorrem, né? Tudo, olha, é um serviço maravilhoso que a OAB está prestando. Eles fizeram, inclusive, realizar uma audiência pública para debater eleições do Conselho Tutelar, porque a gente sempre ouve falar, e na sua maior parte do tempo, algumas coisas negativas do conselheiro tutelar que faz isso, que faz aquilo. E somos nós que votamos neste Conselho Tutelar. Então, a OAB cidadã, como ela se diz, né, está convidando a sociedade toda, convidou para um encontro, para uma audiência pública, e passa assim, qualquer tipo de esclarecimento que vocês precisam saber. Por que e como se engajam nesta campanha, quem pode ser conselheiro, quais são as tarefas do conselheiro, o que é um conselho tutelar, para que serve. Um belo serviço que a OAB colocou para todos nós. www.oabrs.org.br/voto consciente. Se você entrar também só no endereço da OAB, você vai encontrar ali, tem os locais de votação, quando elas acontecem, enfim, tudo que é importante para uma eleição, porque nós continuamos escolhendo mal os nossos candidatos, porque nós não sabemos votar. E o Conselho Tutelar é algo que mostra isso com muita frequência. Quando daqui a pouco
bateu o vento e levantou uma poeira e uma sujeira. Tem alguém com conselho tutelar envolvido. Olha aqui, Marta Barcelos, não adianta Vamos apanhar falares que o Gustavo Vitorino saindo do programa, o programa vai ficar melhor, porque aqui no facebook.com/Atualidades Pampa, no nosso canal, a Maria Ferreira, volta logo, Vitorino. A Rose Azevedo, volta, Gustavo Vitorino. Tem até a Sandra que botou hashtag volta logo, Vitorino. Vitorino quis mergulhar no Mar Morto e não conseguiu. A gente não sabe por quê. Diz que ele botou o pezinho e o Mar Morto recuou. Recuou. Recuou com o pezinho dele, né? E Mar Morto fica próximo de Massada aqui. Mandou de volta, Mário Barcelos. Vamos aos aniversariantes, Mário Barcelos? Eu tenho uma frase uma frase inglesa, né, que eu acho muito importante para aqueles que casaram ou que estão casados e tal. Como algumas pessoas. Os que tentam casar. Os que tentam casar e que não conseguem. Não conseguem. Por incompetência momentânea. Todos os dias eu tento casar. O provérbio inglês de 100 anos atrás. Se queres prosperar, consulta a tua esposa. É um provérbio inglês. Quebrado. É um provérbio. Por isso que não prosperamos, nós não temos, né, Chicão? A Carla hoje está só anotando o tema de casa. Bom, primeiro aniversariante de hoje, General Bento Gonçalves da Silva. Bento Gonçalves da Silva, não preciso falar muito a respeito dessa grande figura do Rio Grande do Sul. Segundo, o grande empresário alemão Robert Bosch, fabricante de geladeiras, fabricante de uma série de coisas, a grande empresa que é uma das maiores potências do mundo. Está em quantos e quantos países? Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, Austrália, Brasil, etc. As empresas Robert Bosch. Outro aniversariante, o Marechal Friedrich von Paulus, que foi um marechal da Segunda Guerra Mundial e um dos que participou do sítio à cidade de Stalingrado. Primeiro foi a ocupação de Kiev, depois de Stalingrado, e chegou o exército nazista até as portas de Moscou, quando o general Inverno começou a operar, fazendo com que os alemães recuassem. Com a morte, somente no primeiro estágio, de 5,5 milhões de russos que morreram nessa primeira ofensiva de 4 milhões de homens do exército nazista, 3 milhões de alemães e 1 milhão de homens de outros países satélites da Alemanha nazista. Paulo foi para Nuremberg ou teve na Operação Valkyrie? Ele pegou uma pequena condenação e morreu em 1957. Não foi? Não foi condenado à pena de morte. Walter Pidgeon foi um cantor e ator americano, realmente é fantástico. Gilda de Abreu foi uma produtora, uma escritora que fez muitos livros naquela época, né? E foi casada com Vicente Celestino, autora da obra máxima do Vicente Celestino, chamada O Ébrio. Esse filme foi tirado do livro dela, ela foi diretora em 1948, foi o filme de maior repercussão naquela década no país filme brasileiro. As filas eram intermináveis nos cinemas brasileiros. Aldo Moro, o político italiano, que foi assassinado em 1978, né? Vocês lembram da história do Aldo Moro. Mickey Rooney, ator americano, que casou 7, 8 ou 10 vezes, né? Participando de muitos filmes numa época de ouro de Hollywood, né? Ray Charles, esse eu acho que não preciso falar muito, né? Ray Charles, um grande cantor, extraordinário cantor americano. Romy Schneider foi a minha musa e continua sendo até hoje. Morreu de uma forma absolutamente triste, com o suicídio do seu marido e com a morte do seu filho de 14 anos, que morreu empalado. O garoto foi pular a cerca de frente à casa dela em Paris e caiu por cima. Quantos anos ela tinha quando morreu? 42, 43 anos. Ela é muito jovem. Essa atriz austríaca... Ela já estava morta, só respirando, né, Amar? E com filmes, ela se notabilizou na França, primeiro com a série Cici, a Imperatriz, e Cici ao seu destino, que contava a história de Elizabeth, a Imperatriz da Áustria, conhecida como Cici. Depois dele, Michel Temer, que é o favorito... favorito de quem? É do senhor, não é do senhor, né? O senhor Rafael Marconi. Temer não é seu favorito, não. Então, desculpa, né? O Temer completando hoje 79 anos, o Temer. Tá bem o Temer para você dizer. Meu querido amigo Julio Iglesias, até eu com 100 completando hoje o Julio Iglesias 76 anos. Eu pensei que ele tivesse parado
Mas ele continua fazendo shows pelo mundo inteiro. Milionário, 76 anos. A patroinha do seu Temer é de muito valor, respeitosamente. O Lino Oviedo, político general paraguaio, que veio para o Brasil, depois daquelas confusões no Paraguai. Bruce Springsteen, cantor e músico norte-americano. Paulo Rossi, esse o senhor pode falar. Foi o maior jogador italiano da história, foi o que terminou com o Brasil em Sarriá. Fez aqueles 3 gols mágicos. Foi isso. O Paulo Bonamigo, outro que você conhece também. Foi um volante do Grêmio, grande figura. Também conhece. E o cantor Paulo Ricardo, do RPM, que também está de aniversário hoje. Esse cara eu conheci ele. Completando 54 anos de idade. Eu também. Mas depois que ele fez amaciamento no cabelo, ele ficou... Mas depois ele engordou, não ficou legal. Conheci ele, era um cara presença. Aqueles amaciamentos que tu fica liso, porque ele era crespo... E ele era bonito, tinha uma cabelo. Agora, eu não sei. Bonito, ele era bonito. Como é que ele ele diz, cara, muito? quando se faz o alisamento de cabelo, a mulher faz... Amaciamento. Alisamento. Permanente. Não, permanente é crespo, né? Permanente é ao a pessoa não contrário. tem cabelo, não pode ser. Chapinha. A chapinha é provisória, mas tem uma que dura 6 meses. Tem uma que dura 6 meses. É escova progressiva. Escova progressiva. Mas é amaciamento, agora mudou. Escova progressiva. A progressiva era com não sei o que, não pode, mas tudo é a mesma coisa. Meu Deus. Cabelo. Tudo é Tá pra Quem não tá bem, sabe quem não tá bem? É cultura de salão, seu Esses dias tu trouxeste. Cultura de salão. É literalmente, cultura de salão. O Renan Calheiros tem 63 anos. Tá acabado. Tá acabado, Renan. Também. Eu, como não adianta. Eles vão ter que pagar, em vida que eles vão ter que pagar. Pior que ele é do signo de Virgem também. O Marlon Barcelos... Tem uns que deram errado. Tá, olha aqui, eu quero saber o seguinte, ninguém vai falar na premiação lá que o Alisson Gaúcho ganhou o melhor jogador... Melhor goleiro. Quem é Alisson? Quem é Alisson? O jogador da Tem que essas seleção. premiações, sabe o que está Goleiro. acontecendo, dona Maida? Tá ficando chata. Ou é Cristiano Ronaldo, ou é Messi, Cristiano Não, Ronaldo. mas não importa. Tá 7 anos assim. Mas essa foi uma seleção do mundo que foi feita respondendo ao querido amigo Marconi. O Alisson é um menino que se criou no Esporte Clube Internacional, fez toda a base aqui, é irmão de outro goleiro. Chegou a ser goleiro do profissional do Internacional e foi vendido para a Europa. Hoje é titular da seleção brasileira e foi escolhido o melhor goleiro do mundo. Uau. É um tipo extraordinário para nós gaúchos, é um objeto de orgulho. Né? Nos esquecemos inclusive de falar antes no programa. O Alisson é bem bonitão também. Não, bonita sou eu, ele é lindo. Mas Ele o só que não é tem uma isso? pele boa. Mas liberou, Mas aquela pele ruim dele, ele teve um problema. Estou A pele dele não é objetificando o assim. goleiro. Ele é Mas bonito. o Tu Chicão disse o conhece, que é a pele. não Eu conheço, eu gravei com ele. É rosáceo. É rosáceo. Ele tem ficou no rosto nervoso, aqui. ficou... E tem ataques disso aí, às vezes fica tudo quando rosto. fica Mas é um nervoso, baita fica. goleiro ele. O irmão dele é goleiro, mas não se deu tão bem. Tá no Fluminense, O Muriel. tomou 3-0 do Goiás Muriel. esse fim de semana. O Por sinal, Muriel posso é falar do meu careca. tricolor, dona Pode Mari? falar do Só seu me autoriza a tricolor. falar do meu Pode, tá tricolor? autorizado. Que eu sou comedido nos elogios do meu tricolor, mas sábado ele se fez como é, enorme, né? Jogando em São Paulo contra o Santos, o Grêmio havia ganho só 3 vezes lá, dona Mari. difícil ganhar lá. Porque é dificílimo ganhar lá. E este time, dona Mari, nós estamos em setembro, não havia, sabia disso, Chicão? Bem, o Chicão sabe que sabe tudo. Em setembro, o Santos não havia perdido em casa. Não. E tomou um sonoro 3-0 do Grêmio, com uma atuação excepcional, a volta do Luan, que abriu o placar, nos enchendo de esperança. O Grêmio melhorou sua posição, está no 7º, da Libertadores até a 6, a vaga direta é até 4º. O Grêmio já está chegando em 7º, está começando em Tá, e o Internacional foi um E papo o Inter, pra fez, ganhar o o Inter, Chapecoense. embora com muita dificuldade, Muita só aos dificuldade. 41 minutos do segundo tempo, não fez uma boa partida, porque carregava nos ombros uma desclassificação muito recente. 2 gols anulados. 2 gols corretamente anulados pelo VAR. Mas aí, com esta vitória, entrou no G4, que é o mais importante, né? O Internacional está no G4, numa bela posição. E, como eu digo, o primeiro jogo depois de uma desclassificação, Mané, é sempre muito difícil. A torcida estava lá, estava impaciente, estava inquieta, pressionando, né? Teve os 2 gols, o VAR veio para isso, né? Para resolver isso. Mas o Internacional está em 4º lugar e o Grêmio chegando no 7º. O que tu ia dizer, Chico? Não, eu acho que o Russo falou certo. O Grêmio está embalado, o time está com a química e o Internacional conseguiu dar a volta por cima. Porque a eliminação do Internacional foi uma coisa muito traumática. Traumática, eu achei também. A torcida ficou muito desgostosa. De dar pena, Dá pena. Eu fiquei penalizado. Como aquele,
Dá pena mesmo. Olha que pena também que a gente passou o programa, a gente não mostrou a foto da prenda, Cadê da a Carlinha foto? da prenda. Tá nas redes sociais, é só vocês olharem. Mas vão lá nas nossas redes sociais e vocês vão encontrar. Assim como vocês vão encontrar também a boa informação no www.osul.com.br, que você baixa o aplicativo na plataforma da sua preferência sem custo algum e fica bem informado. Nós vamos embora, vamos descansar, você também. Amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós temos um novo encontro. Beijo, durmam bem. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.